Episódio 19. As Parábolas do Reino. O Semeador. Palavra dada por Neville Johnson, original publicado no dia 28 de janeiro de 2019. Bem-vindos novamente ao programa Palavra da Semana. Hoje estaremos falando sobre o Reino. Mateus 6, 9 e 10. Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ele instruiu para orar para que o reino de Deus viesse à terra, seus propósitos, planos e tudo concernente ao reino seja manifesto na terra. Falamos anteriormente quanto à mudança para a era do reino, saindo da era da igreja e entrando na do reino. É muito importante entender essa mudança. As ramificações disso são gigantescas. O que isso realmente significa? Há certos aspectos do reino de Deus no céu que começarão a aparecer na terra antes do retorno de Jesus. Entendeu o que eu disse? Certos aspectos do reino de Deus no céu começarão a aparecer, a manifestar na terra antes do retorno de Jesus. Isso inclui o poder do reino, a cultura e o amor do reino, bem como a ausência das limitações terrenas, que é algo muito abrangente. A autoridade do reino serão manifestos na terra antes da volta de Jesus. Tudo isso começará a se tornar realidades aqui na terra. Todos esses atributos do reino começarão a surgir na terra. Essa nova era começará a liberar coisas nunca vistas. Falaremos sobre as parábolas do reino, pois fala sobre o reino. É importante entender que elas não foram válidas somente para os dias de Jesus, mas são muito proféticas e se alinham com as 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse. Os discípulos tinham indagado por que Jesus falava em parábolas e não claramente. Mateus 13, 10. E cercando-lhes dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, fariseus, etc., não lhes é dado. Aqui ele está dizendo que nas parábolas do reino há coisas ocultas onde o ouvinte casual não entenderá, pois só pode ser compreendido por revelação. Ele está dizendo que os saduceus, fariseus, etc., não entenderiam, mas os discípulos compreenderiam, pois o entendimento só viria através de revelação. O leitor casual não enxerga as verdades profundas e os mistérios ocultos. Algumas coisas estão escondidas, pois Deus sabe que se os entendermos, se forem revelados a nós, a maioria de nós não agiríamos de acordo e seríamos responsáveis por ter ouvido, mas não ter agido de acordo. Portanto, algumas coisas estão escondidas para o nosso próprio bem, dependendo da condição de nossos corações diante do Senhor. Seremos julgados por aquilo que ouvimos, mas não fizemos. Para evitar isso, Jesus disse que somente a libera para aqueles que têm ouvidos para ouvir, pois sabe que ouvirão e a executarão. Ocultar certas coisas é a bondade de Deus. Lucas 12, 47 e 48. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube, ou seja, o que não teve revelação, não teve entendimento, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Temos que prestar contas àquilo que sabemos e ouvimos. Vemos esse paradigma onde algumas coisas estão ocultas para o nosso bem, mas estamos chegando ao fim da era e tudo precisa ser liberado e assim será. Deus é muito justo. Às vezes ele esconde as coisas a fim de ser gracioso para conosco. Quanto mais sabemos e entendemos, mais teremos que prestar contas. Cada parábola do reino contém vários níveis de entendimento e verdade. Não é algo que simplesmente entendemos superficialmente. Cada nível comunica ao coração humano e é pessoal para cada um. Cada um descreve um período histórico na história da igreja. Cada um descreve o propósito de Deus para a era vindoura.
Há certos níveis de entendimento nas parábolas do reino, há certas profundidades. Hoje falaremos sobre a primeira parábola, a do semeador. Mateus 13, 3 a 8. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, eram mais fortes do que o trigo, e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, eu estou falando em parábolas, mas você realmente deve ter ouvidos para ouvir os níveis profundos e entender o significado. Sabemos que Jesus é o semeador. Ele estava semeando constantemente enquanto estava na terra. Mateus 13, 37. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Filho do Homem fala sobre a vida de Jesus, o semeador. As sementes eram as palavras que ele falou, a palavra de Deus, a verdade. Jesus foi enviado à humanidade com a palavra de Deus. Ele era a palavra, a fim de trazer a verdade e outras coisas mais. Está escrito que a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Jesus veio com verdade, vida e palavras do céu. Não podemos fazer pouco caso dessas palavras celestiais. Elas vieram do céu. Nesse período de tempo onde Jesus veio lançando a semente na terra, falando, pregando, ensinando. Isso foi algo muito importante. Os profetas haviam profetizado isso há milhares de anos, que isso aconteceria. Israel inteiro estava esperando pelo Messias. Jesus foi chamado de a Palavra de Deus. Apocalipse 19, 13 diz: E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Ele é a Palavra de Deus. Jesus veio com a imagem de alguém que estava lançando sementes. Lembre-se que sementes se tornam algo. A verdade, ou seja, sementes, que Jesus trouxe não foram recebidas por todos. Algumas caíram pelo caminho, outras no meio dos espinhos, etc. Ele obteve um resultado misturado. Alguns não as receberam, outros receberam partes. Quando você planta algo, você espera um retorno, 30, 60 ou 100. Esse foi o resultado da semeadura. Verso 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Por que isso aconteceu? Versos 18 e 19. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, ou espíritos demoníacos, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Eles não entenderam. No grego, entender significa impactar a fim de considerar algo seriamente. Quanto a essas pessoas, a palavra não os impactou. As aves vieram e roubaram as sementes. As pessoas não tomaram tempo para receber a palavra e entendê-la. Elas a receberam casualmente. Verso 19 diz que as aves no ar eram o maligno, Satanás. Você não pode recebê-la casualmente. Há significado, profundidade e, por ser semente, produzirá alguma coisa. Tiago 1:21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. A palavra enxertada procede da palavra grega que significa implantada. Se você enxertar um galho de pêssegos na macieira, a árvore produzirá ambas as frutas. Qualquer coisa que for enxertada produzirá algo. Da mesma forma, você se tornará essa palavra. Você tem que se torná-la, pois tem que ser enxertada. Temos que nos tornar a palavra de Deus. Quanto a essa frase, há muito a ser pensado. Não é só entender. Temos que nos tornar a palavra.